Olá, meus queridos, bom dia a todos. Aqui mais um vídeo para o canal Yukias Magal. Aqui é o Yukias falando com vocês, trazendo uma mensagem muito importante aí, né, para os nossos dias. Talvez vocês vão ver o som é um pouco diferente. Estou dentro de um outro cômodo aqui fora da casa e é mais fechado, né? Mas eu quero trazer uma matéria muito interessante para a gente pensar um pouquinho, né? Eu quero fazer vocês pensar um pouco, né? Desculpa aqui, acho que vai abrir imagem aqui, mas não é isso que eu quero mostrar. Mas olha só, né? A primeira matéria: Israel realiza treinamento nacional para se preparar para futuras variantes do problema aí. Tá aí o primeiro-ministro Bennett e outros do seu lado. E a matéria diz: uma variedade de órgãos governamentais israelenses estão participando de um exercício de jogo de G nacional para se preparar para futuras variantes do flagelo. Estamos realizando um exercício de jogo de G para uma variedade de uma nova variante que ainda não existe, mas para a qual estamos nos preparando. Estão se preparando, né? Então vamos lá, né? Se preparando para o quê? Né? Que não adianta se preparar para algo, eles estão se preparando para algo muito grande. No final da matéria, né, vai mostrar aqui, ó, o exercício executado em uma sala de situação em Jerusalém. Essa sala que a matéria fala, tá, é o bunker nuclear que existe em Jerusalém. Ele é o bunker mais seguro de Israel, ele está em Jerusalém e é para as autoridades se protegerem. Então, você fazer um exercício dessa magnitude para um bunker com proteção nuclear e chama, né, a nova variante que vai surgir aí, ó, de ômega. Tá vendo? O exercício executado em uma sala de situação em Jerusalém, em um bunker de Jerusalém, uma simulação que lida com a coordenação de vários oficiais de alto nível e órgãos para se preparar para uma nova cepa do C aí, apelidada de cepa ômega, para os fins do exercício. Os oficiais reunidos irão lidar com uma ampla gama de cenários e trabalhar para coordenar e tomar decisões relacionadas à restrição de movimento, quarentena, educação, viagens aéreas e muito mais. Então assim termina essa matéria, né? Mas aí, ao invés da gente focar nessa matéria, né, eu quero que a gente veja outra muito importante. Talvez até mais, tá bom? Deixa eu carregar aqui a matéria e traduzir para vocês. Isso aqui, olha só. Olha o nível do negócio. Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Estados Unidos realizam grande exercício no Mar Vermelho para conter a agressão do Irã. O exercício naval representa a primeira cooperação militar pública entre Jerusalém e Manama. Vem em meio a tensões crescentes com Teherã no mar. Mais um exercício. Lembrando que Israel acabou de fazer o exercício de bandeira azul, né, com 8 nações, todas elas, além dos Estados Unidos, as outras todas nações europeias. E é muito importante, né? Exercício militar não significa que eles estão se preparando para uma agressão futura, para um conflito futuro. Ninguém faz exercícios militar se o seu objetivo não for um objetivo militar, um objetivo de confronto. Isso tem que ser bem claro. Ele serve para intimidar adversários e para você ensaiar, treinar como lidar com situações adversas no meio de um caos como este. As marinhas de Israel, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e do Bahrein lançaram um exercício conjunto no Mar Vermelho esta semana em resposta à presença da agressão do Irã, adversário nas águas do Oriente Médio, disse um oficial da Marinha israelense. Esta presença iraniana é algo que precisamos repelir o máximo possível do Estado de Israel, do Mar Vermelho, das áreas que prejudicam nossa liberdade de navegar. E para isso, precisamos fazer nossas parcerias mais estreitas. Ou seja, para você conter um adversário do tamanho do Irã, né? Então Israel
ele não tem um poder de projeção. Por que que para Israel, ali na região, é muito importante esse acordo, essa união com os Emirados Árabes Unidos, com o Bahrein, e também se aproximar da Arábia Saudita, que ainda não fez um acordo, né, como essas outras nações aí fez, o Acordo de Abraão, porque isso traz aí uma coalizão militar para enfrentar o Irã em conjunto e poder conter esse adversário. Continua a matéria. Aqui o objetivo é estender o alcance das operações da Marinha para o bem do Estado de Israel e das FDI, né, das Israel Defense Force, estender nossa capacidade de detectar ameaças, estender nosso alcance de navegação, prevenir o terror naval e também retaliar, quando devemos, quando for necessário, contra o que os iranianos estão fazendo. Diz aí o oficial, né? Vamos para continuando aqui. Desde fevereiro, o Irã e Israel são acusados de se envolver no que os analistas chamam de G das sombras naval, na qual os navios ligados a cada nação foram atacados em águas ao redor do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã. Vai tratar sobre 2 mares aqui, tá? Olha só isso aqui, ó. Na manhã de quinta, a quinta frota do Comando Central americano anunciou que havia lançado um exercício no Mar Vermelho no dia anterior com a Marinha de Israel, Emirados, Bahrein, com foco em táticas de visita, embarque, busca e apreensão. É emocionante ver as forças americanas treinando com parceiros regionais para aprimorar nossas capacidades. Mas a matéria mais a seguir ela vai deixar claro qual o problema que eles estão enfrentando e quais os locais eles querem proteger num futuro, né, conflito que se avizinha. Então isso é muito importante, é um conflito que realmente vai acontecer, tá bom? A gente precisa estar atento a isso, porque este conflito vai acontecer, o mundo está caminhando para isso. Aqui, ó, é esta parte aqui, tá bom? A colaboração marítima ajuda a salvaguardar a liberdade de navegação e o livre fluxo de comércio, que são essenciais para a segurança e estabilidade regional. O exercício está sendo liberado pela 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos, que opera em todo o Oriente Médio e será realizado no norte do Mar Vermelho, mantendo uma ampla distância do Irã, que mantém proximidades no Iêmen e regularmente tem navios localizados ao redor do Estreito de Bab al-Mandeb, entre o sul do Mar Vermelho e o Golfo de Aden. Temos interesse em Bab al-Mandeb, que afeta a liberdade de movimento do Estado de Israel, e precisamos impedir a presença do Irã lá. E há outros países que também são parceiros dessa ameaça. Então, o estreito ali é muito importante, né? Ele é um dos estreitos que podem muito ser afetado. É o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã. Tá bom, vamos lá, vamos olhar aqui no mapa, né? Eu separei para vocês o mapa Bab al-Mandeb. Tem uma matéria aqui sobre Bab al-Mandeb. É o termo árabe que significa o portal das lágrimas. E fica justamente nessa região aqui, olha aqui, ó, Bab al-Mandeb. Fica entre o chifre da África, ali, o Golfo de Aden, é onde está o chifre da África, bem onde está a costa da Somália e do Iêmen. Tá bom? Eles chamam de Portal das Lágrimas, segundo a tradição árabe, porque as 2 placas tectônicas nessa região uniam o Oriente à África. E quando houve um grande terremoto no passado e separou as placas e o continente, o Oriente foi separado da África, então muitos ali se afogaram e morreram. Por isso é chamado de o Portal das Lágrimas, Bab al-Mandeb em árabe. E esta região, olha aqui, ó, tá vendo aqui onde está o Canal de Suez, onde está Jordânia e Israel. Aqui o fluxo das mercadorias de Israel para o Oriente e também que vem, por exemplo, da Ásia, do Oriente, aqui dos países árabes e da África, passam por aqui para chegar em Israel. Se esse estreito, por causa de um conflito, for fechado, e é muito fácil, por quê? Tá vendo esse paizinho aqui, ó, chamado Iêmen? Aqui, há mais de 10 anos, existe um conflito por procuração entre a Arábia Saudita e o Irã, que são inimigos, né? O governo iemenita, né, tem o apoio
e o financiamento do governo saudita, e ali dentro existem os rebeldes Houthis, que são armados e financiados por Teherã, pelo Irã. E se acontecer de entrar um conflito entre os dois, a primeira coisa que vão tentar fazer para parar e afetar a Arábia Saudita e Israel, o Irã vai tentar fechar Bab el-Mandeb, que é justamente para que não haja mais fluxo de mercadorias. Vamos continuar a matéria para você entender por que essa região é tão importante, né? Primeiro, vamos lá. O Estreito de Bab el-Mandeb é um ponto de estrangulamento da rota marítima entre o chifre da África e o Oriente Médio, conectando o Mar Vermelho ao Golfo de Aden e ao Mar da Arábia. A maioria das exportações de petróleo e gás natural do Golfo Pérsico, que transitam pelo Canal de Suez e pelo oleoduto Sumed, passam por Bab el-Mandeb e pelo Estreito de Hormuz, que é do outro lado da Arábia Saudita. São os dois estreitos. E olha a representatividade desses dois pontos, tá? Os pontos de estrangulamento são canais estreitos ao longo das rotas marítimas globais amplamente utilizadas que são críticas para a segurança energética global. O Estreito de Bab el-Mandeb tem 18 milhas de largura em seu ponto mais estreito, limitando o tráfego de tanques a 2 canais de 2 milhas de largura para embarques de entrada e saída. O fechamento do Estreito de Bab el-Mandeb pode impedir os petroleiros originários do Golfo Pérsico de transitarem pelo Canal de Suez ou que cheguem ao oleoduto Sumed. Aqui, ó. Em 2018, cerca de 6,2 milhões de barris por dia de petróleo bruto condensado e produtos de petróleo refinado fluíram através do Estreito de Bab el-Mandeb em direção à Europa, Estados Unidos e Ásia. Um aumento de 5,1 milhões em 2014. Os fluxos totais de petróleo através de Bab el-Mandeb representam cerca de 9% do total de petróleo comercializado por via marítima. Petróleo bruto e produtos petrolíferos refinados, tá bom? E olha só, cerca dos 6 milhões, 3,6 eram movidos em direção ao norte da Europa, ao norte em direção à Europa. Outros 2,6 fluiriam para o oposto, que é em direção à Ásia, Singapura, China e Índia. Então isso vai afetar muito os preços de petróleo na Europa. E o que a Europa mais precisa hoje? É o gás, né? O gás natural, que a Europa também hoje recebe a sua maior parte vinda da Rússia. Isso seria algo catastrófico. Olha só, antes de 2015, os volumes de gás natural liquefeito que passavam pelo Estreito de Bab el-Mandeb eram iguais aos que passavam pelo Canal de Suez, porque o Mar Vermelho não tinha nenhuma infraestrutura de GNL. Em 2015, a Jordânia e o Egito começaram a importar pequenos volumes de gás nos portos do Mar Vermelho e as importações de GNL desses países atingiram o pico em 2016 com 1,4 bilhão de pés cúbicos por dia, 80% dos quais foram entregues através do Estreito de Bab el-Mandeb. Mas recentemente, com a entrada em operação de novos campos de gás natural no Egito, a necessidade do Egito importar gás diminuiu. Com os fluxos para o Egito, os fluxos totais de gás para o norte via Bab el-Mandeb também diminuíram desde 2016, pois os fluxos para o norte para outros destinos permaneceram razoavelmente constantes. Então, primeiro de tudo, se 9% de todo o petróleo que caminha no mundo simplesmente é impedido da noite para o dia, né? Porque nós vamos ter o petróleo já está muito caro. Qual é a outra parte? O Estreito de Hormuz, né? O que é o Estreito de Hormuz? Ela é outra região que fica do outro lado, justamente da Arábia Saudita, entre a Arábia Saudita e o Estreito de Omã, onde está o Irã. Olha só, o Estreito de Hormuz, ou Hormuz, é um pedaço de oceano relativamente estreito entre o Golfo de Omã, ao sudeste, e o Golfo Pérsico, ao sudoeste. Na sua costa norte está o Irã, ao sul, Emirados Árabes Unidos, que é o que fez o acordo com Israel, então é muito interessante o enclave com Omã. Omã também tem boas relações com Israel. Por que esse acordo de Abraão ele visou aproximar Israel, Emirados Árabes Unidos? Justamente para naquela região conter o Irã, de o Irã fechar o Estreito de Hormuz.
Aí vocês vão entender, eu não vou ler tudo aqui porque é muito extenso. Mas olha só essa... Tem uma parte que é muito importante aqui, ó, no finalzinho, né? Próximo da costa norte situam-se algumas ilhas que incluem Kish, Keishome, Abu Musa, Tumbes Maior e Menor. Essas ilhas têm posições estratégicas enormes, funcionam como plataformas de controle do tráfego marítimo. Além disso, a importância estratégica do estreito se deve principalmente por ser uma importante rota de escoamento de petróleo oriundo dos países árabes produtores da região. É por onde transita, eu vou até aqui, ó, dar uma atenção especial, é por onde transita entre 1/3 e 40% do tráfego marítimo petroleiro mundial. Mas você imagina o que é que vai acontecer com o preço do petróleo, do álcool, né, do etanol, com o preço do gás, quando o petróleo for às alturas. Não é à toa que eles estão tentando mudar a matriz energética para energia verde. O Emmanuel Macron anunciou essa semana que vai construir usinas nucleares na França, justamente porque é a melhor energia que existe para produzir de fato energia. O perigo é que se der uma falha, a gente vai ter um estrago gigante em todo o continente europeu. Mas é o único que consegue substituir o petróleo com perfeição. É a melhor energia que tem, é a nuclear. O problema é se houver uma falha. Mas, olha só, imagina se for fechado um conflito que vai acontecer entre Israel e os seus amigos na região contra o Irã, podem fechar Bab el-Mandeb, que é 9 a 10% do fluxo de petróleo, e o Estreito de Hormuz, que é 40% do movimentação de petróleo, ou seja, 50% do fluxo de petróleo mundial, simplesmente num conflito entre Israel e Irã, são bloqueados. Aí você vai ver o preço das coisas ir às alturas, a loucura. Vai deixar de entrar muitos recursos na Europa e ir para a Ásia e entrarem no Oriente Médio, o que vai esfriar muito o tráfego marítimo. O que significa? Muitas mercadorias de lá não vai passar por causa de tensões nos mares, e daqui também não vai para lá, e o que for não consegue sair. Nós vamos ter aí um aumento dos fretes, nós vamos ter uma falta de mercadorias nos mercados mundiais. Então, para que você entenda que um conflito entre Israel e o Irã, tem pessoa que olha isso e fala, tem nada a ver para nós, acontecer lá não vai nos afetar aqui. Afeta e afeta muito. A gente precisa se preparar para o que está sendo desenvolvido no mundo, tá bom? Nós precisamos mesmo, né? Tem aqui uma imagem do Estreito de Hormuz para vocês verem, né? Olha onde ele fica, tá vendo? É aqui, ó, o Golfo de Oman. Tá aqui os United Arab Emirates, né? O Emirados Árabes Unidos, que fez o acordo com Israel, tá vendo? E eles querem essa ajuda e usar eles aqui. Em breve vocês vão ver tropas israelitas por ali para tentar conter o fechamento dessa região por parte do Irã. Porque se fechar, nós temos aí uma crise na cadeia de abastecimento mundial absurda, tá? Porque tanto os navios, como os caminhões, os carros, tudo, os aviões, tudo no mundo depende ainda do petróleo. É a matriz principal. E se isso for, da noite para o dia, 50% parado, o mercado mundial vai entrar em colapso total. Vai ser um colapso total. Fora que muitos fluxos, tá bom? Eles vão entrar em conflito em regiões sensíveis. Então essa parte do mar aqui começa a se tornar um problema. Porque o Irã e as forças israelitas, dos Emirados, da Arábia Saudita, dos Estados Unidos vão se encontrar num conflito que vai barrar muitas coisas no mundo. Por isso, irmão, se preparem, porque isso aqui não é um movimento de brincadeira, tá? Isso aqui não é uma coisa para ignorarmos. Estão se preparando para um conflito. Um conflito quando
eles querem implantar uma loucura no mundo. A internet só foi propagada para as pessoas, as tecnologias que temos hoje, ela só pôde ser divulgada e aceita mundialmente após a Segunda G Mundial. E o que eles querem implantar de uma vez no mundo agora, para ser aceito, eles vão quebrar todas as resistências e vai ser como uma terceira G Mundial. Tá bom? Porque essas duas nações, que não vai ser só duas, Israel tem uma coalizão de várias nações ao lado dela, o Irã também tem aliados como o Hezbollah no Líbano, tem os palestinos, que vai ser um problema para Israel lá dentro do seu território, tem milícias na Síria e no Iraque, vai envolver também Estados Unidos financiando Israel e seus aliados, a Rússia financiando o Irã, a China também financiando o Irã e os seus aliados. Então isso vai envolver mundialmente as nações e a disputa pelo controle de alguns fluxos marítimos comerciais. Se preparem, porque nós estamos partindo para os instantes finais do desfecho da história humana sob este sistema. Até o próximo vídeo, que Deus os abençoe.